O sonho de um homem ridículo, escrito por Fyodor Dostoiévski. Eu sou um homem ridículo. Agora me chamam de louco. Isso significaria uma promoção, se não fosse pelo fato de que para eles eu ainda sou tão ridículo quanto antes. Mas agora eu não fico mais bravo. Agora todos eles são queridos para mim. Mesmo quando riem de mim, de alguma forma são especialmente queridos para mim. Eu mesmo riria com eles. Não de mim mesmo, mas por carinho, se não me sentisse tão triste ao olhar para eles. Tristeza porque eles não conhecem a verdade e eu conheço. Ah, como é difícil ser o único que conhece a verdade. Mas eles não vão entender. Não, eles não vão entender. Eu costumava ficar muito angustiado porque parecia ridículo para eles. Não só parecia como era. Eu sempre fui ridículo. Eu sei disso. Provavelmente desde o dia que eu nasci, talvez desde os 7 anos, eu já soubesse que era ridículo. Depois eu estudei na escola, depois na universidade. E o que aconteceu? Que quanto mais eu estudava, mais eu me convencia de que era ridículo. Então, no final das contas, toda a minha faculdade parecia existir só para me provar e explicar, conforme eu me aprofundava, que eu era ridículo. A mesma coisa aconteceu com a ciência, também aconteceu na vida. A cada ano que passava, a mesma consciência da minha aparência ridícula em todos os aspectos crescia e se fortalecia em mim. Todo mundo sempre ria de mim, mas nenhum deles sabia ou suspeitava que, se havia alguém no mundo que sabia melhor do que qualquer outro que eu, era ridículo, era eu mesmo. E isso era o que mais me ofendia, que eles não sabiam. Mas nisso eu era o único culpado. Sempre tive tanto orgulho de que por nada no mundo eu queria reconhecer isso para alguém. Esse orgulho cresceu dentro de mim ao longo dos anos. Se eu tivesse me permitido admitir para alguém que eu era ridículo, acho que teria atirado na minha cabeça naquela mesma noite. Ah, como eu sofria na adolescência, só de pensar que não resistiria e de repente confessaria isso aos meus companheiros. Mas desde que eu me tornei homem, embora cada ano eu conhecesse cada vez mais minha qualidade horrível, por algum motivo me senti um pouco mais calmo. Digo por algum motivo porque até hoje eu não sei porquê. Talvez porque uma terrível angústia crescia em minha alma por causa de uma circunstância infinitamente acima de tudo. Quero dizer, a convicção que me tomou de conta de que tudo no mundo era igual. Eu já senti isso há muito tempo, mas a convicção total veio de repente no ano passado. De repente senti que não me importava se o mundo existia ou se não havia nada em lugar nenhum. Comecei a ouvir e a sentir com todo o meu ser que nada existia enquanto eu estivesse lá. No começo parecia que, pelo menos antes, havia muitas coisas, mas depois entendi que não havia nada antes, que parecia apenas assim. Pouco a pouco eu fui me convencendo de que nunca haveria nada também. Depois parei de ficar bravo com as pessoas e quase parei de notá-las. E a verdade é que isso se manifestava até nas coisas mais insignificantes. Por exemplo, às vezes eu descia a rua e esbarrava nas pessoas. E não foi porque eu estava absorvido nos meus pensamentos, no que eu iria pensar. Naquela época eu já tinha parado completamente de pensar. Eu não me importava com tudo. E eu gostaria de ter resolvido algum problema. Ah, eu não resolvi nenhum. E quantos eram? Mas eu não me importava com tudo. E os problemas se afastaram de mim. E foi depois disso que eu passei a conhecer a verdade. Conheci ela em novembro passado, especificamente em 3 de novembro,
E desde aquele momento lembro de cada momento. Era uma noite sombria, a mais sombria que eu poderia haver. Eu estava chegando em casa por volta das 11 horas da noite. E lembro de pensar que não poderia haver momento mais sombrio. Até no aspecto físico. Choveu o dia todo e foi a chuva mais fria e escura. Uma chuva que, lembro, ameaçava até com hostilidade manifesta contra as pessoas. E de repente, por volta das 11 horas, parou. Começou uma umidade terrível, mais úmida e fria do que quando chovia. E uma espécie de vapor saiu de tudo, de cada pedra na rua, de cada beco. Se alguém olhasse para as profundezas da rua, de repente percebi que se o gás tivesse sido desligado em todos os lugares, tudo seria mais suportável. E que com o gás o coração ficava mais triste, porque ele iluminava tudo. Eu mal havia comido naquele dia e desde a noite estava na casa de um engenheiro, onde também haviam outros 2 amigos meus. Eu fiquei em silêncio o tempo todo e eu acho que eu os entediei. Eles estavam falando sobre um assunto empolgante e até ficaram animados, mas eles não ligaram. Eu vi, discutiram com relutância. De repente eu disse a ele: senhores, vocês não se importam com tudo isso? Eles não se ofenderam, mas riram de mim. Eles fizeram isso porque eu disse sem qualquer crítica, simplesmente porque eu não me importava com nada. Eles viram que eu não me importava e isso os fez rir. Quando eu pensei em gasolina na rua, olhei para o céu. O céu estava terrivelmente escuro, mas as nuvens rasgadas eram claramente distinguíveis. E entre elas algumas manchas pretas insondáveis. De repente, notei uma estrelinha em uma dessas manchas e comecei a encará-la. Aquela pequena estrela me inspirou com uma ideia. Decidi tirar minha própria vida naquela noite. Eu já tinha decidido há 2 meses e, embora seja pobre, comprei um revólver magnífico e o carreguei naquele mesmo dia. Mas já tinham se passado 2 meses e o revólver ainda estava na gaveta. Eu não me importava tanto com tudo a ponto de querer esperar pelo momento em que não me importasse tanto, não sei porquê. E assim durante esses 2 meses, toda noite, quando eu chegava em casa, eu pensava em me matar. Eu só estava esperando o momento. Aquela estrelinha me deu a ideia. Decidi que seria sem falha naquela noite. Por que eu me dei a estrelinha? Eu não sei. E justo quando eu olhava para o céu, de repente aquela garota me agarrou pelo cotovelo. A rua já estava deserta, quase não havia ninguém. Ao longe, um cocheiro cochilava em sua carruagem. A menina tinha cerca de 8 anos. Usava lenço na cabeça, um vestidinho pequeno, estava toda encharcada. Mas fiquei especialmente impressionado com as botas molhadas e rasgadas. Eu ainda me lembro delas. Saltaram para cima de mim. De repente, começou a puxar meu cotovelo, me chamar. Não chorou, mas pronunciou de forma quebrada algumas palavras que não conseguiu articular bem, porque tremia com pequenos arrepios de frio. Ela estava apavorada de algo e gritou desesperadamente: Mami! Mamãe! Mãe! Virei o rosto para ela, mas não disse nada, e eu continuei andando. Enquanto isso, ela correu e puxou meu braço. Na voz dela havia aquele som que em crianças muito assustadas significa desespero. Eu conheço esse som. Embora ela não tenha terminado as palavras, entendi
que a mãe dela estava morrendo em algum lugar, ou que algo havia acontecido com eles, e ela saiu correndo para encontrar alguém, para encontrar algo que ajudasse a mãe. Mas eu não fui atrás. Pelo contrário, de repente tive a ideia de assustá-la. Primeiro eu disse para ela encontrar um guarda, mas ela juntou as mãozinhas e chorando, engasgando, continuou correndo ao meu lado sem me deixar. Foi aí que eu bati forte e gritei com ela. Ela apenas exclamou: Senhor, Senhor! De repente, ela me deixou e correu para o outro lado da rua. Outro transeunte apareceu e aparentemente correu em sua direção, afastando-se de mim. Subi até o 5º andar. Eu moro com aluguel em uma pensão. Meu quarto é pobre, é pequeno, com uma janela semicircular no sótão. Tem um sofá de borracha, uma mesa com livros, 2 cadeiras e uma poltrona confortável, muito antiga, mas no estilo vitoriano. Sentei, acendi uma vela e comecei a pensar. Ao lado do outro cômodo, atrás da divisória, a confusão continuava. Eles estavam assim há 3 dias. Vivia um capitão aposentado que recebia convidados, cerca de 6 arroaceiros que bebiam vodka, jogavam cartas com um baralho antigo. Na noite anterior houve uma briga e sei que 2 deles se puxaram os cabelos por muito tempo. A dona queria denunciá-los, mas ela tem muito medo do capitão. Além de nós, há apenas uma senhora baixa e magra na pensão, esposa de um soldado, que veio de fora com 3 crianças pequenas que adoeceram aqui. Tanto ela quanto as crianças têm um medo mortal do capitão e passam a noite toda tremendo e se incomodando, e a mais nova teve um tipo de crise de medo. Sei que esse capitão às vezes para transeuntes na Prospect Nevsky e implora por esmolas. Ele não tem direito a nenhum emprego, mas curioso de dizer, e é por isso que eu o conto. O capitão não me causou nenhum problema durante todo o mês em que morou aqui. Desde o começo eu evitei fazer amizade com ele. Ele mesmo ficou entediado comigo desde o primeiro dia. Não importa o quanto gritem atrás da divisória e quantos sejam, eu sempre não me importo. Fico sentado a noite toda e, para ser honesto, nem consigo ouvi-los. Então esqueci que os tenho. Estou assim há 1 ano, sem dormir à noite, até o amanhecer. Passei a noite toda sentado na poltrona ao lado da mesa sem fazer nada. Eu só leio durante o dia. Eu sento e nem penso. Alguns pensamentos simplesmente vagam e eu os deixo correrem livres. A vela é completamente consumida durante a noite. Sentei-me quieto ao lado da mesa, puxei meu revólver e coloquei à minha frente. Quando eu fiz isso, lembro de ter me perguntado: é mesmo? E respondi afirmativamente: isso mesmo. Quer dizer, vou me matar. Eu sabia com certeza que seria baleado naquela noite, mas não sabia quanto tempo ainda ficaria sentado à mesa antes disso. E eu certamente teria atirado em mim mesmo se não fosse por aquela garota. Veja, embora eu não me importasse com tudo, a dor, por exemplo, eu me importava. Se alguém me batia, eu sentia dor, ou mesmo no aspecto moral. Se algo muito infeliz acontecia, eu sentia pena, assim como quando nem tudo na vida importava para mim. Em algum tempo eu senti compaixão, certamente teria ajudado uma criança. Então, por que eu não ajudei a garotinha? Foi por causa de uma ideia que me dominou. Quando ela puxou meu braço e me chamou, de repente surgiu uma pergunta que eu não consegui resolver. A pergunta foi sem saída, mas me deixou furioso. Fiquei furioso ao raciocinar que, se ela já tinha decidido me acabar, se eu já tinha me decidido a me acabar naquela noite,
Então tudo no mundo devia ser igual para mim, agora como sempre. Porque de repente senti que nem tudo importava para mim e senti pena da garota? Lembro de sentir muita pena dela, até uma dor estranha, até implausível na minha situação. Para ser honesto, não sei como transmitir melhor aquela sensação passageira que tive naquela época, mas a sensação continuou em casa, quando eu já estava sentado à mesa e me senti muito irritado, como não sentia há muito tempo. Um raciocínio estava ligado ao outro. Foi claramente apresentado a mim que, se eu sou um ser humano e ainda não sou zero, enquanto eu não me tornar zero, estou vivo e, portanto, posso sofrer, ficar com raiva e sentir vergonha das minhas ações. Ok, mas se eu vou me matar, digamos, em 2 horas, o que eu me importo com a garota? O que eu me importo com vergonha ou qualquer coisa do mundo? Eu me torno um zero absoluto. E essa consciência de que deixarei de existir completamente agora portanto, nada existirá, não poderia ter influenciado minimamente minha compaixão pela criança, ou minha vergonha por essa humanidade, por essa humildade. Foi exatamente por isso que pisei nela e gritei com a pobre garota, com voz feroz, pensando: não só não sinto pena, como mesmo que eu cometa a mais insolente humildade, eu posso fazer, porque em 2 horas tudo será extinto. Você acha que eu gritei por isso? Estou quase convencido disso. Parecia claro para mim que a vida e o mundo dependiam, por assim dizer, de mim. Pode-se até dizer que o mundo foi feito só para mim. Se eu me matar, o mundo deixará de existir, pelo menos para mim. Isso sem contar que talvez não haja nada para ninguém depois de mim. E assim que minha consciência se extinguiu, o mundo inteiro será instantaneamente extinto como um fantasma, como algo pertencente apenas à minha consciência. E será anulado, porque talvez todo este mundo e todas essas pessoas não sejam nada além de mim. Lembro-me de sentar e refletindo sobre todas essas novas perguntas que se acumulavam uma após a outra, levando-as para um caminho totalmente diferente, inventando coisas totalmente novas. Por exemplo, uma ideia estranha surgiu de repente na minha mente, que se eu tivesse vivido antes na Lua ou em Marte, e lá tivesse cometido o ato mais infame e desonroso que se pode imaginar, e eu teria ficado indignado e desonrado, pois só é possível sentir e imaginar, talvez, em um sonho, em um pesadelo. E se depois, quando me encontrei na Terra, ainda mantive a consciência do que fiz no outro planeta, e além disso, soube que por nada no mundo eu jamais voltaria lá. Então, quando olhava para a Lua da Terra, eu não me importava ou não? Será que ele se envergonharia? Será que eu me envergonharia desse ato? Ou não? As perguntas eram vazias e supérfluas, já que o revólver já estava à minha frente e eu sabia, com todo o meu coração, que isso aconteceria sem falhar. Mas as perguntas me excitavam e me enfureciam. Era como se não pudesse mais morrer sem ter resolvido algo antes. Resumindo, aquela garota me salvou porque com as perguntas ela adiou a cena. Enquanto isso, o barulho no quarto do capitão também começou a cessar. Eles haviam terminado de jogar cartas. Estavam se preparando para dormir. Enquanto isso, rosnavam e se insultavam preguiçosamente. Foi então que de repente adormeci. Algo que nunca tinha acontecido comigo antes. Sentado à mesa, na poltrona. Adormeci sem perceber. Sonhos, como é bem conhecido, são algo extraordinariamente estranhos.
Uma coisa é apresentada com uma clareza aterrorizante, com uma minuciosidade de detalhes típicas de um joalheiro. E outra você pula por cima como se não percebesse, por exemplo, espaço e tempo. Sonhos, ao que parece, não são movidos pela razão, mas pelo desejo. Não a cabeça, mas o coração. E ainda assim, que coisas engenhosas minha razão às vezes fazia em sonho, mas coisas absolutamente inconcebíveis também acontecem com a razão em um sonho. Meu irmão, por exemplo, morreu há 5 anos. Às vezes o vejo em sonhos. Ele participa dos meus assuntos, ambos muito absolvidos, e ainda assim sei e lembro perfeitamente, durante todo o sonho, que meu irmão está morto e enterrado. Como é que não me surpreendo que, embora ele esteja morto, ele esteja aqui ao meu lado trabalhando comigo? Porque minha razão admite tudo isso, sem mais delongas. Mas chega, vou te contar sobre o meu sonho. Sim, então eu sonhei esse sonho. Meu sonho do 3º dia de novembro. Agora eles me provocam dizendo que foi só um sonho. Mas não importa, sonho ou não, se esse sonho anunciou a verdade para mim, porque se você já conheceu a verdade e a viu, sabe que ela é a verdade e que não há e não pode haver outra, seja você dormindo ou vivo. Bem, que seja um sonho, que seja. Mas essa vida que você tanto louva, eu queria apagá-la com suicídio. Enquanto meu sonho, meu sonho, ele me anunciou uma nova, grande, renovada vida forte. Escuta, já disse que adormeci sem perceber e como se ainda estivesse refletindo sobre os mesmos assuntos. De repente sonhei que estava pegando o revólver e sentando, apontei diretamente para o meu coração. Para o coração e não para a cabeça. Embora antes eu tivesse decidido atirar em mim na cabeça, especificamente na têmpora direita. Apontando para o peito, esperei 1 ou 2 segundos, de repente, a vela, a mesa e a parede à minha frente começaram a se mover e a balançar. Disparei às pressas. No sonho, às vezes, a pessoa cai de uma altura e é esfaqueada ou espancada, mas nunca sente dor, a menos que realmente se bata na cama. Então, eu senti dor. Quase sempre acordo com a dor. Assim foi no meu sonho. Não senti dor, mas parecia que com meu tiro tudo dentro de mim tremia, tudo de repente se apagava e ao meu redor havia uma escuridão terrível, como se eu tivesse ficado cego e mudo. E lá estou eu, deitado, em algo nas costas, esticado, sem ver nada e sem conseguir fazer o menor movimento. Pessoas andam por aí e gritam. O capitão ruge. Senhorita grita. De repente outra interrupção e eles já estão me carregando em um caixão fechado. Sinto o caixão balançando. Penso nisso. De repente eu sou atingido pela primeira vez pela ideia de que eu estou morto. Completamente morto. Eu sei disso, não duvido. Não vejo e não me mexo. Mas mesmo assim, sinto e penso. Mas logo me conformo com isso e, como costuma acontecer nos sonhos, aceito a realidade sem questionar. E então eles me enterram. Todo mundo vai embora. Eu fico sozinho, completamente sozinho. Eu não me mexo. Antes, quando acordava, imaginava como me enterrariam no túmulo. A única coisa que eu associava ao túmulo era a sensação de umidade e de frio. O mesmo aconteceu agora.
Senti que estava muito frio, especialmente na ponta dos pés. Mas nada mais. Eu estava deitado estranhamente, não esperava nada, aceitando sem questionar que um homem morto não tem nada a esperar. Mas havia umidade. Não sei quanto tempo se passou, se foi 1 hora, vários dias ou muitos dias, mas de repente uma gota d'água caiu sobre o meu olho esquerdo fechado, que havia passado pela tampa do caixão. 1 minuto caía, outro caía, outro minuto, depois outro, e assim, sucessivamente, sempre a cada minuto. Uma indignação profunda se acendeu no meu coração. Senti uma dor física nela. É meu ferimento, pensei. É o tiro. Ali está a bala. E a gota continuava caindo, a cada minuto, diretamente no meu olho fechado. De repente eu gritei. Não com a voz mais. Estava imóvel, mas com todo o meu ser. Para o governante de tudo que estava acontecendo comigo. Quem quer que você seja, se você existe, se há algo mais racional do que o está acontecendo agora, permita que isso exista aqui também. Mas se por outro lado você se vingar de mim pelo meu suicídio sem sentido, através do monstro e absurdo desta existência oculta, saiba o seguinte: nenhum tormento que me aconteça poderá se comparar ao desprezo que sentirei em silêncio, mesmo que meu martírio dure milhões de anos. Gritei e fiquei em silêncio. Por quase 1 minuto, um silêncio profundo continuou. E até mais uma gota caiu. Mas eu sabia com uma certeza infinita e inabalável, e acreditava que, naquele momento, tudo mudaria sem falhar. E então meu túmulo se abriu. Quer dizer, não sei se foi aberto ou desenterrado, mas fui tomado por um ser sombrio desconhecido para mim e nos encontramos no espaço. De repente recuperei a visão. Era uma noite profunda e nunca havia havido tanta escuridão. Estávamos voando pelo espaço lá, longe da Terra. Não perguntei nada para ninguém. Não perguntei nada para quem me levou. Esperei e fiquei orgulhoso. Convenci-me de que não tinha medo. Estremeci de entusiasmo ao pensar que não tinha medo. Não lembro quanto tempo voamos e não consegui imaginar. Tudo acontecia normalmente nos sonhos. Quando se pula no espaço, tempo e as leis da existência e da razão é só para nos pontos em que o coração sonha. E só para nos pontos em que o coração sonha. Lembro que, de repente, vi uma pequena estrela na escuridão. É Sírio? Perguntei sem conseguir me conter, embora não quisesse perguntar nada. Não, é a mesma estrela que você viu nas nuvens quando chegou em casa, respondeu o ser que me carregava. Sabia que aquele ser tinha algo parecido com um rosto humano. Estranhamente, eu não o amava. Até senti uma antipatia profunda por ele. Eu esperava uma absoluta inexistência e com essa ideia atirei em mim mesmo no coração. E eis que estou nas mãos de um ser não humano, claro, mas que existe, que é. Então também há vida após a morte? Pensei com a estranha leveza do sono, mas a essência do meu coração permaneceu comigo em toda a sua profundidade. E se eu tiver que existir novamente, pensei, e viver novamente pela vontade irrevogável de alguém, eu não quero ser derrotado e humilhado. Você sabe que eu te temo, e é por isso que me despreza, disse de repente,
ao meu companheiro, incapaz de conter aquela humilhante pergunta que continha uma confissão, e sentindo minha humilhação como um furo de alfinete no coração. Ele não respondeu à minha pergunta, mas de repente senti que ele não me desprezava, que não ria de mim, que nem sequer tinha pena de mim, e que nossa jornada tinha um propósito desconhecido e misterioso que só me dizia a respeito. O medo cresceu no meu coração, um tanto mudo, mas atormentador. Meu companheiro silencioso se comunicava comigo como se ele me perfurasse. Vamos por espaços escuros e desconhecidos. Ele já havia parado de ver constelações de família há muito tempo. Eu sabia que existem estrelas em espaços celestes cujos raios só chegam à Terra após milhares e milhões de anos. Talvez já estivéssemos cruzado esse espaço. Eu esperava algo com uma angústia terrível que torturava meu coração. Então uma sensação familiar e altamente evocativa me abalou. De repente, vi nosso Sol. Eu sabia que não poderia ser nosso Sol que gerou nossa Terra, já que estávamos a uma distância infinita dele, mas reconheci por algum motivo, com todo o meu ser, que era um Sol exatamente como o nosso, uma réplica dele, seu duplo. Um sentimento doce e evocativo ressoou com êxtase em minha alma, a força familiar da luz, a mesma que me gerou, ressoou em meu coração e ressuscitou. E senti a vida antiga, pela primeira vez após meu túmulo. Mas se este é o Sol, se este é exatamente o mesmo Sol que o nosso, exclamei. Então onde é que está a Terra? E meu companheiro apontou para uma pequena estrela que brilhava no escuro com um brilho esmeralda. Estávamos voando direto para ela. E essas repetições são realmente possíveis no universo? Será que essa é talvez a lei natural? E se essa é a Terra ali, será possível que ela seja como a nossa? Exatamente a mesma, miserável, pobre, mas querida e eternamente amada, e que gera um amor igualmente torturante por si mesma, mesmo em seus filhos mais ingratos, como os nossos. Exclamei estremecendo de amor irreprimível e arrebatador por aquela terra natal, a anterior que ele havia abandonado. A imagem da pobre garota que eu havia ofendido passou diante de mim. Você verá tudo, respondeu meu companheiro. Em um tom de tristeza ecoou em suas palavras. Estávamos nos aproximando rapidamente do planeta. Crescia diante dos meus olhos e eu já conseguia distinguir o oceano, os contornos da Europa. De repente, um estranho sentimento de grande e santa inveja se acendeu em meu coração. Como uma repetição tão simples é possível e para quê? Eu amo. Só posso amar aquela terra que deixei, na qual respingos do meu sangue ficaram quando, ingrato, tirei minha vida com um tiro no coração. Mas nunca, nunca deixei de amar aquela terra. Mesmo naquela noite, quando me separei dela, amei-a talvez mais dolorosamente do que nunca. Há sofrimento nessa nova terra? Em nossa terra só podemos amar verdadeiramente com dor e somente através da dor. Não sabemos amar de outra forma e não conhecemos outro amor. Quero dor para amar. Eu quero, anseio neste momento, beijar e banhar de lágrimas aquela terra que deixei. E eu não quero, não aceito a vida em nenhum outro. Mas meu parceiro já tinha me deixado. De repente, quase sem perceber, me vi naquela outra terra sob a luz brilhante de um dia ensolarado, belo como o paraíso. Eu estava, acredito, em uma daquelas ilhas que formam o arquipélago grego na nossa terra, ou em algum lugar da costa do continente perto desse arquipélago.
Tudo estava exatamente como na nossa terra, mas parecia brilhar por toda parte com algo como um banquete e um grande triunfo sagrado finalmente alcançado. O suave mar esmeralda espirrava delicadamente contra as margens e os beijava com um amor manifesto, visível, quase consistente. Árvores altas e belas se erguiam em toda a exuberância de suas flores. E suas inúmeras folhinhas, estou convencido, me saudavam com seu murmúrio suave e terno e pareciam falar palavras de amor. O gramado estava em chamas com flores brilhantes e perfumadas. Os passarinhos voavam em bandos, sem medo de mim, pousavam nos meus ombros e braços e me batiam alegremente com suas lindas asas trêmulas. E finalmente vi e conheci o povo daquela terra feliz. Eles mesmos vieram até mim, me cercaram, me beijaram. Filhos do sol deles, como eram lindos! Nunca vi tanta beleza em seres humanos em nossa terra. Só em nossos filhos, em seus primeiros anos, poderíamos encontrar um reflexo distante, ainda que fraco, dessa beleza. Os olhos daquelas pessoas felizes brilhavam com um brilho claro. Seus rostos irradiavam inteligência e consciência, como se cheios de serenidade. Aqueles rostos estavam animados. Nas palavras e vozes dessas pessoas ecoava uma alegria infantil. À primeira vista dos rostos deles entendi tudo, tudo. Aquela era uma terra não contaminada pelo pecado original. Nela viviam pessoas que não haviam pecado. Viviam no mesmo paraíso onde, segundo as tradições de toda a humanidade, também viviam nossos primeiros pais pecadores, com a única diferença de que toda a terra aqui era em todos os lugares um e o mesmo paraíso. Essas pessoas, sorrindo alegremente, se aglomeraram ao meu redor, me acariciavam. Eles me levaram com eles e cada um quis me tranquilizar. Eles não me perguntaram nada. Era como se já soubessem de tudo, pelo menos parecia para mim, e queriam apagar o sofrimento do meu rosto o quanto antes. Veja, repito, vamos supor que fosse só um sonho, mas o sentimento do amor dessas pessoas inocentes e lindas ficou comigo para sempre. E sinto que o amor delas ainda é derramado sobre mim agora, a partir daí. Eu os vi, conheci e fiquei convencido. Eu os amava e depois sofri por eles. Entendi instantaneamente, mesmo naquela época, que em muitas coisas eu não as entenderia de jeito nenhum. Para mim, como um São Petersburgo moderno, progressista e desprezível, parecia incompreensível, por exemplo, que eles, sabendo tanto, não tivessem nossa ciência. Mas logo entendi que seu conhecimento estava preenchido e nutrido por outras intuições diferentes das nossas na Terra. E que suas aspirações também eram completamente distintas. Eles não queriam nada e eram serenos. Não aspiravam conhecer a vida como nós aspiramos conhecê-la, porque a vida deles era cheia. No entanto, seu conhecimento era mais profundo e superior ao da nossa ciência. Como nossa ciência busca explicar o que é a vida, ela aspira a compreendê-la para ensinar os outros a viver. Eles, por outro lado, mesmo sem ciência, sabiam viver, e eu entendia isso, mas não conseguia entender o conhecimento deles. Eles apontavam para suas árvores, e eu não conseguia entender o grau de amor com que os olhavam, como se estivessem falando com seres semelhantes a eles. Sabia, talvez eu não esteja errado se digo que eles conversaram com elas. Sim, eles encontraram sua linguagem, e eu estou convencido de que as árvores os entendiam. Dessa forma, também olhavam para toda a natureza, para os animais que viviam com eles em paz. Não os atacavam,
e os amavam, dominados pelo próprio amor. Eles apontaram para as estrelas e me contaram sobre elas, sobre algo que eu não conseguia entender, mas estou convencido de que, de alguma forma, eles estavam em contato com as estrelas do céu, não apenas com o pensamento, mas de alguma forma viva. Aquelas pessoas nem queriam que eu entendesse. Eles me amavam sem isso. Mas, por outro lado, eu sabia que eles também nunca me entenderiam e, por isso, mal falei com eles sobre a nossa terra. Eu apenas beijava diante deles a terra onde viviam e, sem palavras, eu os adorava. E eles viam isso e se permitiam ser adorados, sem vergonha de eu os adorar, porque eles mesmos a amavam muito. Eles não sofreram por mim quando eu, em lágrimas, às vezes beijava seus pés, sabendo com alegria no coração a força do amor com que eles responderiam a mim. Às vezes eu me perguntava, como poderiam o tempo todo não ofender alguém como eu e nunca despertar sentimentos de ciúme ou de inveja em alguém como eu? Muitas vezes me perguntei como eu, arrogante e mentiroso, não lhes contei sobre meu conhecimento, do qual, é claro, eles não tinham ideia, nem queriam surpreendê-los com isso, mesmo que fosse apenas por eles. Eles eram animados e alegres quando crianças. Vagavam por suas belas florestas e bosques, cantavam suas belas canções, alimentavam-se de comida leve, dos frutos das árvores, do mel das flores, do leite dos animais que os amavam. Para sustentar, trabalhavam pouco e sem esforço. Havia amor entre eles e as crianças. Nasceram, mas nunca observei nelas aquelas explosões de crueldade voluptuosa que dominam quase todos em nossa terra, cada um deles, e que são a única fonte de quase todos os pecados da nossa humanidade. Eles se alegravam com as crianças que nasceram delas como novos participantes em sua felicidade. Não havia briga ou ciúmes entre eles, e eles nem sequer entendiam o que isso significava. Seus filhos eram filhos de todos, porque todos formavam uma família. Eles quase não tinham doenças, embora houvesse mortes, mas seus velhos morreram pacificamente, como se estivessem dormindo, cercado por pessoas que se despediam deles, os abençoavam, sorriam para eles, e por sua vez eram dispensados com seus sorrisos luminosos. Não vi nela tristeza ou lágrimas, apenas um amor como se multiplicado até o ponto do êxtase, mas um êxtase sereno, pleno e contemplativo. Pode-se pensar que eles permaneceram em contato com seus mortos, mesmo após a morte, e que a união terrena entre eles não foi interrompida pela morte. Eles mal me entendiam quando eu perguntava sobre a vida eterna, mas evidentemente estavam tão instintivamente convencidos disso que não era uma questão para eles. Eles não tinham templos, mas tinham uma espécie de união vital, viva e incessante, com todo o universo. Eles não tinham fé, mas possuíam o firme conhecimento de que, quando sua alegria terrena fosse preenchida até os limites da natureza terrena, então viria por eles, para os vivos e para os mortos, uma expansão ainda maior do contato com todo o universo. Aguardaram aquele momento com alegria, mas sem pressa, sem sofrer por isso, como se já tivessem isso nos pressentimentos de seus corações, que comunicavam um ao outro. À noite, antes de dormir, gostavam de formar coros e acordes harmoniosos. Nessas canções, transmitiam todas as sensações que o dia em que ele partia lhes trouxe, elogiavam-no e se despediam dele. Eles elogiavam a natureza, a terra, o mar, as florestas.
Eles gostavam de compor músicas um sobre o outro e se elogiavam como crianças. Eram canções simples, mas vinham do coração e penetravam os corações. E não só nas músicas, parecia que toda a vida deles era passada apenas admirando um ao outro. Era uma espécie de paixão mútua, total e universal. Outras de suas músicas solenes e entusiasmadas, mal entendi. Embora entendesse as palavras, nunca consegui penetrar seu significado completo. Eras como se fosse inacessível para minha mente. Mas, por outro lado, meu coração parecia estar impregnado disso instintivamente, e cada vez mais. Frequentemente dizia a eles que já havia sentido tudo isso há muito tempo, que toda aquela alegria e glória já haviam se manifestado para mim em nossa terra, na forma de uma nostalgia evocativa que às vezes alcançava uma angústia insuportável. Senti todos eles e sua glória nos sonhos do meu coração e nos devaneios da minha mente, que muitas vezes em nossa terra eu não conseguia olhar para o pôr do sol sem chorar, que no meu ódio pelo povo da nossa terra sempre havia uma melancolia, porque não posso odiá-los sem amá-los, porque não consigo parar de perdoá-los, e que no meu amor por eles havia uma nostalgia. Por que não posso amá-los sem odiá-los? Eles me ouviram e vi que não conseguiam imaginar o que eu dizia. Mas não me arrependi de ter dito. Sabia que eles compreendiam toda a força do meu anseio por aqueles que eu havia abandonado. Sim, quando eles me olhavam com seu olhar doce e amoroso, quando senti que na presença deles, meu coração também se tornava tão inocente e verdadeiro quanto o deles, não me arrependia de não entendê-los. Com a sensação de plenitude da vida, fiquei sem fôlego e em silêncio orei diante deles. Agora todos riam, olhando nos meus olhos, e me asseguraram que nem mesmo nos sonhos se pode ver detalhes como os que agora transmito. Que no meu sonho vi ou senti apenas uma única sensação gerada pelo meu próprio coração em delírio, e que os detalhes que eu inventei eu mesmo quando acordei, e quando eu revelei para eles que talvez fosse realmente assim, meu Deus, que risada eles soltaram na minha cara e como se divertiram. Ah, sim, claro que eu fui tomado por uma única sensação daquele sonho, e só ela sobreviveu no meu coração ferido até virar sangue. Mas, por outro lado, as imagens e formas reais do meu sonho, ou seja, aquelas que eu realmente vi no exato momento em que sonhei, eram tão cheias de harmonia, tão fascinantes e belas, e tão verdadeiras, que quando acordei, claro, não consegui incorporá-las em nossas palavras fracas. Devem ter ficado borradas na minha mente, portanto, talvez eu mesmo, inconscientemente, tenha sido forçado a inventar os detalhes depois, desfigurando-os, é claro, especialmente dado o meu desejo apaixonado de transmiti-los o quanto antes, pelo menos de alguma forma. Mas então, como não acreditar que tudo aquilo era real? Foi, talvez, 1000 vezes melhor, mais brilhante, mais alegre do que o que eu estou contando. Talvez seja um sonho, mas nada disso poderia ter sido diferente. Sabe de uma coisa? Vou te contar um segredo. Talvez nem tudo tenha sido um sonho, porque algo aconteceu ali, algo tão terrivelmente verdadeiro, jamais poderia ter sido sonhado. Suponha que meu sonho tenha sido gerado pelo meu coração. Mas será que só meu coração seria capaz de gerar aquela terrível verdade que aconteceu comigo depois? Como ele poderia ter inventado isso ou sonhado apenas com o coração? Será que meu pequeno coração caprichoso, minha mente mesquinha, conseguiriam chegar a tal revelação da verdade? Ah, julguem por si mesmos. Até agora eu as escondi, mas agora eu vou revelar essa verdade a vocês também. A questão é que eu corrompi todos eles.
Sim, sim. Acabou sendo eu corrompendo todos eles. Como isso pode acontecer? Eu não sei. Não me lembro direito. O sonho atravessou milênios e deixou em mim apenas a sensação do todo. Só sei que a causa daquela queda fui eu, como uma triquinela repugnante, como um átomo de peste que infecta estados inteiros. Então eu infectei com minha pessoa toda aquela terra, feliz e sem pecado diante de mim. Eles aprenderam a mentir, passaram a amar mentir e conheciam a beleza de mentir. Talvez tenham começado inocentemente com uma piada, com um flerte, com um jogo de amor, talvez realmente com um átomo, mas aquele átomo falso penetrou no coração deles e eles gostaram. Então a luxúria nasceu rápido. A luxúria gerou ciúmes, crueldade. Não sei, não lembro, mas logo, muito logo, o primeiro sangue jorrou. Eles ficaram maravilhados e horrorizados. Começaram a se separar, a se unir. Alianças surgiram, mas agora umas contra as outras. As repreensões e acusações começaram. Eles conheciam a vergonha e elevavam a vergonha à virtude. Nasceu o conceito de honra, e cada aliança hasteou sua bandeira. Eles começaram a torturar os animais, e os animais se afastaram deles para a floresta, tornando-se seus inimigos. A luta pela separação, pelo isolamento, pela individualidade, pelo que é meu e seu, começou. Eles começaram a falar diferentes idiomas. Eles conheciam a dor e passaram a amar a dor. Ansiavam pelo sofrimento e diziam que a verdade só se alcança através do sofrimento. Então a ciência apareceu entre eles. Quando se tornaram maus, começaram a falar sobre fraternidade e humanidade. Entenderam essas ideias. Quando se tornaram criminosos, inventaram a justiça e códigos inteiros foram prescritos para mantê-la. E para garantir os códigos, instalaram a guilhotina. Mal lembrava do que haviam perdido, nem queriam acreditar que algum dia foram inocentes e felizes. Eles até riram da possibilidade daquela felicidade passada e chamaram de sonho. Eles nem sequer podiam imaginar em formas e imagens, mas coisa estranha e maravilhosa. Depois de perderem toda a fé na felicidade passada e chamá-la de fábula, desejavam tanto ser inocentes e felizes novamente que se renderam ao desejo de seus corações como crianças. Divinizaram esse desejo. Construíram templos e começaram a rezar por sua própria ideia, ao seu próprio desejo, acreditando plenamente ao mesmo tempo que nunca poderia ser realizado, mas adorando-o com lágrimas e adorando-o. E ainda assim, se tivesse acontecido, que eles voltassem àquele estado inocente e feliz que haviam perdido. Se alguém tivesse mostrado isso para eles novamente e perguntado: vocês querem voltar a isso? Certamente teriam rejeitado. Eles responderam: suponha que sejamos mentirosos, perversos e injustos, que o saibamos e choremos por isso, e nos atormentamos por isso, e nos punimos e nos mortificamos ainda mais, talvez do que aquele juiz misericordioso que nos julgará e cujo nome não conhecemos. Mas temos ciência e através dela encontraremos a verdade novamente, mas já a receberemos conscientemente. O conhecimento está acima do sentimento, a consciência da vida está acima da vida. A ciência nos dará sabedoria, a sabedoria descobrirá as leis, e o conhecimento das leis da felicidade está acima da felicidade. Foi isso que disseram. E depois dessas palavras, cada um se amou mais do que todos os outros e não podiam fazer outra coisa.
Cada um ficou tão ciumento de sua individualidade que ele lutava com todas as forças apenas para humilhar e minar a dos outros. E foi nisso que investiu sua vida. A escravidão apareceu. Até a escravidão voluntária. Os fracos se submeteram de bom grado aos mais fortes, sob a condição de que estes o ajudariam a oprimir os mais fracos que eles. Pessoas justas apareceram que vieram até essas pessoas com lágrimas e lhes falaram do seu orgulho, da perda de moderação e harmonia, da perda da modéstia. Eles riam deles ou os apedrejavam. Sangue sagrado foi derramado nos limiares dos templos. Mas começaram a surgir pessoas que começaram a elaborar como fazer todos se reunirem novamente de tal forma que cada um, embora ainda se amasse mais do que a todos, ao mesmo tempo não atrapalhasse ninguém, e assim todos vivessem juntos como em uma sociedade harmoniosa. Por causa dessa ideia, guerras inteiras foram desencadeadas. Todos os que lutaram acreditaram firmemente que a ciência, a sabedoria e o instinto de autopreservação finalmente obrigariam o homem a se unir em uma sociedade harmoniosa e racional, e enquanto isso, para apressar a situação, os sábios apressaram-se em exterminar todos os imprudentes que não compreendiam sua ideia, para que não impedissem seu triunfo. Mas o instinto de autopreservação começou a enfraquecer rapidamente. Pareciam orgulhosos e voluptuosos, que exigiam tudo ou nada diretamente para adquirir tudo, recorreram ao mal. E se não tivessem sucesso, ao suicídio. As religiões surgiram com o culto à não existência e à autodestruição por amor ao descanso eterno no nada. Por fim, essas pessoas se cansaram do esforço insensato e o sofrimento apareceu em seus rostos. E essas pessoas proclamaram que o sofrimento é beleza, pois só no sofrimento se pensa. Eles cantavam sobre sofrimento em suas canções. Eu caminhava entre eles, torcendo as mãos, e eu chorava por eles, mas os amava, talvez até mais do que antes, quando ainda não havia sofrimento em seus rostos, e eram inocentes e tão belos. Eu amava a terra deles, profanada por eles, ainda mais do que quando era um paraíso, só porque a dor havia aparecido nela. Infelizmente, sempre amei a dor e a tristeza, mas só por mim, enquanto por eles chorava com pena. Estendi as mãos para eles, me acusando em meu desespero, xingando, me desprezando. Disse a eles que tudo aquilo foi feito por mim, sozinho, que eu trouxe corrupção, contágio e mentiras. Implorei para que me crucificassem. Ensinei a fazer uma cruz. Eu não podia, não tinha forças para me matar, mas queria receber o martírio deles. Ansiava por martírio. Ansiava que meu sangue fosse derramado naquele martírio até a última gota. Mas eles só riram de mim. No fim começaram a me tomar por louco. Eles me justificaram, disseram que haviam recebido apenas o que eles mesmos desejavam, que tudo o que era agora não poderia ter sido. Finalmente eles anunciaram que eu estava me tornando perigoso para eles e que me colocariam em um asilo se eu não calasse a boca. Então a dor entrou na minha alma com tanta força que meu coração foi oprimido. Senti que ia morrer. Então eu acordei. Já era de manhã, ou seja, ainda não havia amanhecido. Mas eram cerca de 6 horas. Acordei na mesma poltrona. Minha vela tinha se apagado. Eles estavam dormindo no quarto do capitão e havia um silêncio incomum em nossa casa. A primeira coisa que eu fiz foi pular de espanto extraordinário. Nada parecido jamais tinha acontecido comigo.
nem mesmo nos menores e mais triviais detalhes. Por exemplo, eu nunca tinha adormecido assim na poltrona. De repente, enquanto eu estava ali, voltando à realidade, vi meu revólver à minha frente, pronto, carregado. Mas instantaneamente eu empurrei para longe. Agora, vida. Agora vida. Vida. Levantei as mãos e clamei pela verdade eterna. Não chorei, mas chorei. Êxtase, um êxtase imensurável, elevava todo o meu ser. Sim, a vida e a pregação. Decidi pregar ali mesmo. E claro, para a vida toda. Eu vou pregar, quero pregar. O quê? A verdade, pois eu a vi com meus próprios olhos, vi toda a sua glória. E desde então venho pregando. Além disso, eu amo mais todos que riem de mim do que todo mundo. Por que isso aconteceu? Eu não sei, não posso explicar. Mas deixe que seja. Dizem que agora eu estou confuso, ou seja, se eu já me confundi assim, o que vai acontecer a seguir? É a verdade pura, eu fico confuso. Talvez depois piore. E claro, ficarei confuso várias vezes, até descobrir como pregar, ou seja, com quais palavras e com quais ações, porque é muito difícil executá-lo. Ainda hoje vejo tudo isso tão claro quanto o dia, mas escute, quem não está confuso? E ainda assim, todos caminham para a mesma coisa, pelo menos todos aspiram o mesmo, do sábio ao último bandido, só que por caminhos diferentes. Isso é uma verdade antiga, mas aqui está o que é novo. Eu nem consigo me confundir muito, porque eu vi a verdade. Eu vi e sei que as pessoas podem ser belas e felizes sem perder a capacidade de viver na Terra. Não quero e não posso acreditar que o mal seja o estado normal dos homens. E é justamente essa minha fé que todos riem. Mas como não acredito? Eu vi a verdade, não que eu a tenha inventado com minha mente, mas eu a vi, e sua imagem viva preencheu minha alma para sempre. Eu a vi em tanta integridade que não consigo acreditar que ela não possa existir entre as pessoas. Então, como que eu vou me confundir? Vou me desviar, é claro, até várias vezes, talvez até fale com as palavras de outras pessoas, mas não por muito tempo. A imagem viva do que vi sempre estará comigo, sempre me corrigirá e guiará. Eu estou encorajado, estou fresco, estou indo, mesmo que seja por 1000 anos. Sabe, no começo, eu até queria esconder que tinha corrompido todos, mas foi um erro. Aqui está o primeiro erro. No entanto, a verdade sussurrou para mim que eu estava mentindo, me protegeu e me guiou. Como organizar o paraíso? Não sei, porque não sei como expressar isso em palavras. Depois do meu sonho, perdi as palavras, pelo menos todas as palavras principais, as mais necessárias. Mas que assim seja, irei falar sem descanso, porque, apesar de tudo, vi com meus próprios olhos, mesmo que eu não saiba como dizer o que eu vi. Isso é o que os zombadores não entendem. Dizem que ele teve um sonho, um delírio, uma alucinação. Ei, e isso é sabedoria? E eles estão tão orgulhosos. Um sonho. O que é um sonho? Nossa vida não é um sonho? Vou dizer mais. Suponha que isso nunca se realize e que não haja paraíso. E eu já entendo isso. Então, ainda assim, pregarei. E ainda assim é tão simples. Em um único dia, em uma única hora, tudo seria consertado de uma vez só. O principal é amar os outros como você mesmo. Isso é o principal, e é isso. Você não precisa de mais nada.
logo vai descobrir como organizar sua existência. Mas isso é apenas uma verdade antiga, repetida e lida bilhões de vezes, e ainda assim não enraizou. A consciência da vida está acima da vida. O conhecimento das leis da felicidade está acima da felicidade. É contra isso que temos que lutar. E eu vou lutar. Se ao menos todo mundo quisesse, tudo seria consertado instantaneamente. E eu encontrei aquela garotinha. Já vou! Já vou!